Boa tarde, professor, e quem estiver a assistir. O nosso grupo é o grupo de Memória RAM e ele é composto por o Matheus Vitor da Silva Laura, o Pedro Cerqueira Moreira, eu, Vinícius Souza Araújo e o Vitor Tamarindo Correia. Uma rápida olhada na história. Os primeiros modelos de memória RAM surgiram na década de 50. Mais tarde, nos anos 70, começaram a ser utilizados nos primeiros computadores pessoais, sendo que as tecnologias evoluíram muito desde então. Bom, olá, eu sou o Vitor e eu vou falar um pouco sobre o que é a memória RAM. A memória RAM é um dos componentes mais importantes. É ela que vai pegar os dados do HD para serem processados no processador. Acho que muitos de vocês já tiveram contato com sistemas de memória RAM, talvez o que vocês não saibam é a fragilidade dela, porque qualquer sujeira nos contatos ou mal encaixe que seja, faz com que o seu PC nem ligue ou ocorra erros durante seu funcionamento. A famosa tela azul. Passa os dados. Mas quais os tipos de memória RAM que existem? Bom, a gente tem dois tipos. Temos a DRAM, que é a memória RAM dinâmica, que leva esse nome por ter uma taxa altíssima de atualizações, pode atualizar cerca de milhões de segundos. Isso porque o circuito é muito simples. É basicamente composto de fusíveis, quando um é ligado indica o número 1, quando está desligado indica o número 0. Eu também a SRAM, que é a memória estática, possui uma taxa de atualização bem inferior, porém ela já vem do lado do processador, embutida ao processador, possibilitando assim uma troca de dados bem mais direta e estável dos dados. Ela usa o circuito flip-flop, onde um dado por um lado sai pelo outro, informando um clock, também chamado de memória técnica. E todas essas memórias são voláteis, ou seja, quando para o fornecimento de energia, elas são apagadas. Boa tarde novamente. Como eu havia dito, eu sou o Vinícius e eu vou falar sobre o encapsulamento das memórias. Ao longo da história da memória RAM, se tiveram três tipos de encapsulamentos. O encapsulamento SIM é a sigla para Single Online Memory. Ele era um tipo de encapsulamento de memória que os pinos passavam a formar contatos na superfície do módulo. O nome Single Online, traduzindo, seria linha simples, e isso faz relação ao fato de que os contatos são iguais em ambos os lados do módulo, ou seja, o primeiro contato de um lado corresponde ao mesmo contato do outro lado. Logo, eles conduzem a mesma informação. Esse formato ele foi dividido em duas classes diferentes que se diferenciam apenas do seu número de vias, que era o SIM de 30 vias e o SIM de 72 vias. Tivemos também o modelo DIN, que é Dual Online Memory, que é o modelo utilizado até hoje nas memórias DDR, e tem maior capacidade de armazenamento do que seus antecessores, o SIM. Os contatos existentes em um lado do módulo são diferentes dos contatos do outro lado, explicando assim seu nome, que traduzindo seria a memória de linha dupla. Ele também é dividido em duas classes, sendo o DIN de 168 vias e o DIN de 184 vias. O DIN de 168 vias, eles surgiram com a intenção de solucionar um problema das memórias SIM, que devido à evolução nos barramentos de transmissão de informação dos computadores, eles exigiam que a memória SIM fosse colocada aos pares.
E os módulos de 184 vias, eles foram utilizados para a construção de memória DDR. E para completar os 3 encapsulamentos, temos a memória RIM, que por muito tempo o encapsulamento RIM ele foi utilizado para a construção de matrizes de memória que utilizavam a tecnologia Rambus. A sigla RIM seria Rambus Online Memory. Ele é composto por 192 pinos e suas dimensões são idênticas aos módulos do DIMM. Outra característica física importante desse encapsulamento é a existência de uma película de alumínio, chamada de Heat Spreader, a qual recobre toda a superfície do módulo e a sua intenção é dissipar o calor produzido pelos mesmos. Eles são, se você parar para reparar, parecidos com o dissipador de calor que nós temos nas memórias RAMs mais gamers, podemos dizer assim, mas são coisas totalmente diferentes. Eu vou mostrar aqui para vocês agora a foto das memórias RAMs decorrente da sua evolução, ó, desde a de 30 pinos, que eu havia falado para vocês anteriormente, e foi se passando até que se chegou na memória DDR4, que é a memória mais moderna que utilizamos atualmente. Atualmente. Hoje existem basicamente 4 tipos de memória RAM no mercado: a DDR, a DDR2, a DDR3 e a DDR4, sendo esta última a mais potente e eficiente da família DDR. Vou passar o isso. Dual Channel. Apesar de nós termos evoluído nossa tecnologia até chegarmos no padrão da DDR, as memórias, infelizmente, elas ainda não conseguem atingir a mesma velocidade do processador. Para tentar diminuir essa distância, os computadores mais modernos eles podem fazer uso de um recurso chamado Dual Channel, ou canal duplo. A ideia é até que é simples, podemos dizer. Eles trabalham com um número par de pentes e, devido a isso, é necessário que os pentes sejam idênticos. E com isso é possível dobrar a taxa de transmissão de dados. Algumas placas mais modernas possuem até o Triple Channel ou mais, mas aí a quantidade de pentes de memória RAM disponíveis aumentam e os slots necessários na placa também aumentam. Por exemplo, olhando essa foto aqui, ó, conseguimos ver 4 espaços, certo? Se a gente quisesse fazer um Dual Channel, a gente teria que colocar uma memória RAM no slot preto e a outra memória RAM também no slot preto, para que elas trabalhassem como se fosse na mesma linha. E caso fosse o Triple Channel, aí nós não teríamos 4, e sim teríamos 6. Boa tarde a todos, boa tarde, professor, para quem mais está assistindo. Antes de falar sobre as curiosidades, eu queria pedir perdão caso o meu áudio esteja ruim por conta da minha internet. Enfim, pode passar o slide, por favor. As memórias RAMs DDR5 devem chegar no mercado com 2 vezes mais o dobro de desempenho e velocidade do que os primeiros módulos da DDR4. Os primeiros módulos da DDR5, que são 3.200, deve ter um aumento na largura de banda de 1,36 vezes. Dependendo da técnica de produção, esse aumento pode ser maior ainda, passando de 1,36 para 1,87 para os
4.800 MTS, que é a mega taxa de transferências por segundo. Pode passar. A memória RAM atualmente nos celulares. Atualmente o padrão que as indústrias que fabricam celulares, o padrão de memória RAM é o LPDDR3. A sigla LP significa Low Power. As memórias LPDDR4 estão vindo para se tornarem mais comuns nos celulares, ou seja, o padrão atual que está sendo usado é o LPDDR3, porém, futuramente poderemos ter essa substituição, passando do LPDDR3 para o LPDDR4. Pode passar. Como adquirir a memória RAM ideal para sua máquina? O primeiro passo para adquirir uma memória RAM ou qualquer outro componente, qualquer outra peça que vá na placa-mãe, é escolhendo primeiro a placa-mãe em si. Porque escolhendo a placa-mãe em si, como é que eu posso dizer? A gente já consegue ter um parâmetro, uma ideia do qual peça que vai funfar direito na placa-mãe, qual peça que não vai ter um bom desempenho ou não vai nem encaixar. Pode passar o slide. Eu vou usar como exemplo essa placa-mãe da Gigabyte. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui nos slots da placa-mãe só tem 2 canais aqui. Então não daria para fazer um dual channel, porque aí no caso precisaria de mais 2 slots. Essa placa-mãe tem várias especificações, mas a que eu vou dar mais enfoque é a parte da memória RAM. Pode passar. Eu vou falar só das 3 primeiras especificações de memória RAM dessa placa. Como eu já havia dito, essa placa-mãe dá para encaixar 2 pentes de memória RAM DDR4 DIMM. Ela suporta até 32 GB de memória no sistema. Ela tem arquitetura para dual channel. Desculpa, eu cometi um erro falando que não daria para fazer um dual channel nessa placa-mãe. Na verdade, dá. Peço desculpas pelo meu erro. Ela tem suporte para módulos de memória RAM DDR4 com as seguintes frequências: 2666, 2400 e 2133 MHz. Abaixo disso, enfim, eu errei de novo. As demais características eu não vou falar tanto, eu só queria dar mais enfoque nessas 3 primeiras aqui. Pode passar. Enfim, só nessas 3 primeiras especificações a gente já consegue identificar 3 coisas. Qual o tipo de memória DDR que vai nessa placa-mãe, o quanto que ela suporta e a frequência que ela aguenta. Uma observação. Obrigatório, tipo um mandamento. É obrigatório olhar todas as características da placa-mãe que você escolheu para montar o seu computador do zero, para que você não cometa nenhum erro.
Porque de repente, se você não olhar todas as características da placa-mãe, você pode comprar uma peça errada que não vai nem encaixar no computador, e se encaixar não vai nem funcionar. Aí vai acontecer duas coisas: você comprou a peça errada e desperdiçou dinheiro. Para que isso não ocorra, é um mandamento, é uma obrigatoriedade que você olhe todas as especificações técnicas da placa-mãe. Pode passar. Bom, professor, esse foi o nosso trabalho. Nós gostaríamos de agradecer, na verdade, todas as pessoas que conseguiram se manter focadas até o final. E é isso. Até uma próxima.